Olá, eu sou a professora Andréa Valim, uma das coordenadoras do MBA em ESG. Além disso, nós temos a professora Ana Zapp e o professor Thomas Schmidt como coordenadores do programa. Esse curso de pós-graduação, ele surgiu dentro da visão de futuro do Inova para a região dos vales. Na região dos vales, nós temos um conjunto importante de empresas, tem um conjunto importante de municípios, toda a sociedade preocupada com as questões ambientais, com as questões sociais e com a governança. Dentro dessa perspectiva, nós trabalhamos no sentido de construir um curso, uma formação para a comunidade da região dos vales, para a comunidade gaúcha, para quem tiver interesse na área, com 4 grandes módulos. O primeiro módulo é o da gestão. Depois nós vamos trabalhar as questões de governança. Finalmente, nós vamos trazer os aspectos relacionados com o ambiental. E finalizamos com as questões sociais. Hoje eu estou bem feliz aqui porque estou acompanhada de um timaço que vai comentar um pouquinho como funcionará o primeiro módulo, que é o módulo da gestão. Então, vou convidar o professor Rafael Kirst para contar para nós um pouquinho sobre a organização da sua disciplina, como ela se chama, como que ela vai acontecer. Sejam todos muito bem-vindos. Uma cordial saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Obrigado, professor André. É uma satisfação estar com vocês aqui. Bom, eu me chamo Rafael, estou à frente do módulo de gestão da mudança e tenho uma experiência já atuando há 10 anos como gestor de inovação, realizando essa conexão entre startups, grandes empresas, academia e demais instituições, de forma a gerar projetos inovadores que não apenas se revertam em novos produtos, novos processos, mas que a gente consiga realizar uma efetiva captura de valor e entrega para todos os usuários dessas soluções. Bom, no módulo de gestão da mudança, nós entendemos um pouco melhor, a partir também dos estudos do que é inovação, uma base conceitual, de como as organizações elas conseguem se organizar em termos de processos, em termos de cultura, em termos de estrutura organizacional, para incentivar o surgimento de ideias transformadoras que elevem, né, as entregas e os próprios resultados da empresa. E é importante notar, né, professor André, quando nós falamos de inovação, a gente tende a pensar muito naqueles momentos eureka, né, como um momento isolado de genialidade na qual se desenvolve uma nova tecnologia, algum novo produto. Mas quando a gente fala em gestão da mudança, nós aprendemos que há uma série de comportamentos e estruturas que podem aumentar, digamos assim, né, esses momentos de criatividade, esses momentos de uma entrega excepcional. Ou seja, a inovação ela também passa muito por processo. Né? E como eu mencionei antes, aqui há uma série de estruturas, de ferramentais que nós veremos no módulo de como a gente pode utilizar, né, de forma as empresas serem mais criativas, mais inovadoras e que elas estejam prontas para, nesse contexto de tanta transformação e mudança que a gente vive hoje em dia, serem mais ágeis, né, para conseguirem seguir desenvolvendo suas atividades. Muito bacana, Rafael. E uma coisa que nós organizamos, né, em todo o MBA foram a participação de convidados, a participação de convidados que contem a sua realidade, a sua prática em ESG. Como é que tu está pensando essa tua organização? Nós teremos um convidado bastante especial que vai conectar conosco do Rio de Janeiro. O Daniel Giacometti, ele é CEO de uma Cartech, né, então uma startup especializada em entregas para o setor automobilístico, mas contemplando Deep Learning, Deep Tech e Internet das Coisas. Né? Então ele tem uma experiência fantástica como empreendedor, também como executivo em algumas grandes empresas do setor, que passa justamente por esse momento de transformação e de maior atenção, eu diria, né, aos pressupostos ou à pauta ESG. Então, como a gente consegue realizar uma mudança num setor bastante tradicional até certo tempo, um setor que tem uma pegada de carbono, inclusive, bastante expressiva, mas que há uma clara sinalização de que as empresas elas devem aí transicionar para um modelo de energias limpas, um modelo no qual os próprios automóveis eles são cada vez mais também peças de tecnologia, né? E sem, é claro,
abdicar aqui dos impactos sociais que essas atividades podem causar. Muito legal. Lembrando que esse MBA ele está organizado para que a gente tenha as aulas nas sextas-feiras à noite. Ele vai ser organizado com 3 semanas seguidas, 3 sextas-feiras à noite, com atividades conectadas ou presenciais aqui no EAD, no estúdio que a gente está agora. Aulas que vão acontecer de forma assíncrona, né? Então a gente vai ter um conjunto de atividades que o aluno vai se debruçar, e também a gente vai ter um momento que é o encontro síncrono, mas virtual, né? Então a gente vai ter os alunos em casa e os professores todos ao mesmo tempo. E a gente espera, né, com esses convidados, trazer muito do contexto do que está acontecendo nas diversas empresas, com exemplos, com cases que nos tragam, né, a experiência e nos façam refletir sobre essas práticas e como a gente constrói no nosso dia a dia as melhores práticas possíveis, considerando então o que a gente tem, né, previsto dentro das questões do ESG. Agora eu vou convidar o professor Pietro para contar um pouco do seu planejamento, da sua organização. O professor Pietro vai trabalhar na segunda disciplina, né, dentro do módulo da gestão. E aí, professor Pietro, como é que está a sua expectativa para que a gente conduza, então, essa primeira parte do módulo? Então, olá a todos, Pietro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e participar desse MBA. Então a expectativa é bem grande, né? Disciplina de métodos ágeis e colaborativos. Então a ideia é, seguindo depois a disciplina do professor Rafael, né? Ele falou da questão dessa mudança, dessa necessidade de agilidade nos processos. Então muitas empresas acabam utilizando ainda metodologias mais antigas de gestão de projetos, e a gente percebe a mudança no ambiente, né? Muita coisa que a gente está vivendo muda muito rápido, então aquela questão de falar em planejamento de 5, 10, 15 anos, que era uma realidade um tempo atrás, hoje já tem que rever, e muitas ferramentas de gestão de projetos então, né, não consegue atender mais essas demandas, porque muitas coisas mudam, o valor das coisas mudam, né? A gente tem muitas variações, então na disciplina nós vamos ver que metodologias ágeis nós podemos usar para tornar isso de uma maneira mais competitiva e conseguir responder, né? Então questões que existiam antes, que eram feitas antes, na pandemia, já nos mostrou aquela velha frase, sempre fiz assim, então o sempre fiz assim não pôde mais acontecer, porque se continuasse fazendo a aula, por exemplo, uma aula remota, que era só presencial, não tinha mais a presencialidade, né? Então essa questão de responder a esses problemas complexos hoje em dia é uma realidade muito grande. E eu vou mostrar na disciplina algumas questões históricas, né? Por exemplo, o 11 de setembro podia ter sido evitado, né? Tem alguns estudos, alguns apontamentos, porque eles não tinham as informações de maneira consolidada. Então, isoladamente, o que eles coletaram não indicava um grande problema. Mas se analisasse aquilo de maneira conjunta, uma coisa conectava com a outra, só que na época eles não usavam esses sistemas, porque o sistema poderia ser desenvolvido de uma maneira muito mais rápida, demorou muito mais tempo e no final não foi entregue, né? Então, usando ferramentas, né, como o Scrum, tem uma ferramenta bem importante, né, que a gente vai ver, Kanban, a gente vai ver várias ferramentas na disciplina, bastante prática, então trazer bastante exemplos práticos para vocês poderem aplicar na empresa de vocês. Também a questões relacionadas ao ESG, né? A disciplina é mais de gestão, uma disciplina mais introdutória, mas a gente vai trazer exemplos de como a gente pode conectar isso. A gente vive, né, como eu comentei antes, muitas mudanças, né? Então, seguindo a disciplina do professor Rafael, a gente vai ver como tornar a empresa mais ágil, e aí também tornar a empresa mais ágil para responder essas demandas, tanto sociais, quanto a questão de governança e a questão ambiental, né? Então, com ferramentas, seguindo a metodologia da presencialidade, ter dinâmicas assíncronas, então de participar de algumas atividades, né, que vocês vão aguardar aí para depois a gente interagir e ter uma ótima disciplina. Muito bacana, Pietro. Já fiquei pensando, né? 11 de setembro de 2001, a previsibilidade, né? E agora, né? Aqui que a gente vem trabalhando com essas
com essa realidade pós-enchentes, a previsibilidade também passa a ser um aspecto importante, né? E eu acho que essa é uma característica desse MBA. A gente procurou trazer ele nesse momento que ainda nos é dolorido, que nos move, né? Que nos comove, trazer essa discussão, esses debates. E aí eu vou convidar o professor Marcos Brosi, que vai ser o nosso terceiro professor na terceira disciplina, para contar um pouquinho como que o senhor está pensando a organização da disciplina, como que está estruturada a disciplina para acontecer, né, nesse momento lá, um pouquinho mais adiantado do curso. Obrigado. Boas-vindas a todos, agradecido pela oportunidade de conversar com os colegas sobre o curso, que estamos todos bem engajados. Para aproveitar para lembrar, MBA, a gente fala assim, e muita gente já se acostumou, é um termo que vem do inglês, e há mais ou menos 100 anos atrás foi um tipo de curso de extensão criado numa universidade, a Universidade de Harvard, que percebeu que havia na iniciativa privada uma demanda por uma formação por profissionais que já estão na carreira, já estão atuando no mercado, mas depois de 10 ou 15 anos após a graduação, gostariam de ter um aprofundamento, sair um pouco do cotidiano, da corrida do dia a dia e poder saber, conhecer, entender soluções que são adotadas por outras empresas para solucionar certos problemas que certas empresas têm em comum. E o depoimento dos professores daquela época que criaram o curso disseram que eles tinham dificuldade de encontrar material para esse tipo de formação e criaram, portanto, esse formato MBA, que é baseado muito na análise de casos práticos, como o Rafael e Pietro estão mencionando, na análise de como outras empresas, outros gestores solucionaram certos problemas, qual foi o conhecimento ali gerado, ao invés do ensino tradicional em pós-graduação mais acadêmica, que é muito baseado em livros, em leitura, em textos. Então, o MBA ele vem de uma tradição muito de relacionamento com a prática, o aprendizado com outros que já solucionaram antes de nós estes problemas. Então, esse dinamismo do MBA que a Unisc está propondo para esse assunto, que é extremamente dinâmico, como os colegas mencionaram, são as mudanças que estão ao nosso redor, que são muito rápidas. No caso da disciplina sustentabilidade, o desastre que ainda está acometendo o Rio Grande do Sul ao longo de maio e junho desse ano, traz de uma forma impactante a relevância do assunto para não só a iniciativa privada, claro, também para o setor público e para a nossa vida pessoal, aos nossos colegas e vizinhos que foram ou são impactados por um desastre. Veja que eu não estou usando a palavra natural. Desastres não são naturais. Desastres são porque nós ocupamos um certo território de uma certa forma, portanto, decorrente de um planejamento nosso, que pode ser disfuncional em certos lugares, e aí cruza com forças da natureza sobre as quais nós não temos governabilidade. Então, as forças da natureza, os impactos do globo, a atmosfera que nos cerca, os recursos hídricos, eles precisam fazer parte do planejamento. E principalmente das empresas, não só no local que elas estão instaladas, mas dos tipos de produtos e serviços que elas oferecem. Então isso não é, lamentavelmente, a gente passou por um desastre, para deixar isso muito claro, isso não é uma visão teórica, nem uma visão de futuro, isso faz parte do cotidiano das empresas aqui da região dos vales. Esse é o contexto de um histórico dinâmico e de mudanças em processo que tornam a disciplina de sustentabilidade certamente bastante interessante e desafiadora. Mas, para responder a sua pergunta, como ela está sendo planejada, em 3 tópicos. Então, mais ou menos 1/3 do tempo que nós vamos ter juntos vai ser dedicado a rever casos. Em inglês são chamados cases, e normalmente a preparação de cases envolve a produção de textos, e aí o estudante vai ler aqueles textos. Como a gente está propondo um MBA bastante dinâmico e ágil, nós vamos ver esses casos de uma forma pontual, aproveitando o ambiente virtual para que aí o estudante possa se aprofundar na bibliografia em casos que lhe interessam. Então nós vamos ter uma introdução dos mais variados casos de empresas e de governos que tiveram sucesso em promover maior sustentabilidade. Importante aqui nesse contexto
é o termo da transição rumo a maior sustentabilidade. Sustentabilidade não é um objetivo que a gente alcança e aí a gente é sustentabilidade. É um processo em construção, portanto, a transição, e é impressionante a quantidade de casos aqui na nossa região, de empresas que estão em transição, especialmente na área de energia, fontes. Nossa região é um polo de geração de fontes de energia renovável em poucos anos. Então, casos, análise de casos. O segundo tópico, que é a segunda área que a gente vai abordar juntos, são alguns pensadores, algumas ideias. Sustentabilidade é uma ideia que vem há bastante tempo, em diferentes lugares do mundo, em diferentes contextos, às vezes com diferentes palavras, diferentes nomes, né? Então a gente vai dar uma breve olhada em contribuições que são teóricas nesse contexto. E o terceiro componente são certificações, né? A sustentabilidade de empresas especificamente, é o foco maior do nosso MBA. Ele não pode ficar só na fala, não pode ficar só em discursos. Para as outras empresas e para a sociedade como um geral, eles vão querer que a gente tenha alguma forma de mensuração, de verificação. E geralmente isso acaba resultando em algum tipo de selo. Existem vários tipos de selo, vários tipos de certificações. E este contexto a gente vai apresentar um leque de diferentes certificações que existem disponíveis para diferentes contextos e diferentes graus de exigência do mercado. Então, 3 elementos, 3 blocos que no seu conjunto possibilitam, acho que uma ideia bastante concreta e clara do que significa na prática sustentabilidade, não só como um discurso, mas como mudanças que ocorrem dentro da empresa ao longo do tempo, não é de um dia para o outro. Muito bom, professor Marcos. Assim, já deu água na boca ouvir vocês três, gente. Muito bom mesmo. Eu acredito que esse MBA ele foca específico para quem já tem uma graduação, né? Então, mas ele não é disciplinar, não é para um curso específico. A gente está focando em pessoas já com experiência, mas também quem quer se direcionar enquanto carreira, né? A gente entende que ESG é uma pauta relevante, é uma pauta que todos estão atentos, é uma pauta que impacta de diversas maneiras, né? O setor produtivo, a sociedade, a nossa vida. Então, nesse aspecto, a gente convida para que quem tem interesse sobre a pauta venha conhecer. Convidamos também para assistir a nossa aula inaugural, que aconteceu recentemente, que está disponível no YouTube, no canal do EAD Unisc. Então também é uma oportunidade para entender o que está se propondo enquanto discussão. Eu ainda queria perguntar para o professor Pietro se ele está organizando algum momento específico, alguma agenda específica, algum convidado específico, se já está pronto. A gente sabe que a disciplina vai acontecer, professor Pietro, mais adiante, né? Mas como é que está a tua organização nesse sentido? Então eu convidei já um gestor que trabalha com métodos ágeis, então não confirmou ainda, né, mas lá pela data, se eu não me engano, é 2 de agosto, então tem tempinho, mas se ele não conseguir, vou procurar, quero trazer alguém que fale, mostre na prática, porque vai ser um momento remoto, né, então que a gente consiga mostrar na prática alguma metodologia, uma forma de aplicar nas empresas, porque a própria metodologia, essas metodologias ágeis já vêm da computação. Então vem para a parte toda de desenvolvimento do sistema, quando ela foi criada originalmente. Então a gente já vai fazer uma adaptação para gestão, né? Então gestão ágil, essa questão dessa metodologia. E ele, né, trabalha nessa área. A ideia é ele vir quementar um pouquinho como é que ele coloca isso em prática na empresa e como é que os alunos podem aplicar isso nas suas empresas. Uma parte, né? Porque a metodologia ágil tem uma gama bem grande de possibilidades, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar, mas pelo menos para os alunos saírem com algumas dessas ferramentas já para colocar em prática na empresa e também incluir essas questões do ESG, né, de como a gente pode responder a problemas complexos. Acho que a gente vive numa complexidade muito grande de problema que não falta, né, pelas coisas que estão acontecendo, então de como estruturar isso, de como entender melhor, como colocar propostas de solução, não ficar lá no planejamento e pensando naquilo, não, mas realmente de ter esse momento de pensar, esse momento de enxergar os problemas e já ter formas de executar isso e, claro, priorizar. Então tem toda uma metodologia que a gente vai passar e com o convidado colocar e mostrar isso na prática, como é que a gente pode usar realmente
pelas empresas e como é que pode usar nesse contexto do ESG. Perfeito. A gente vai iniciar com a disciplina de gestão da mudança, né? A mudança, na vida da gente, nas nossas rotinas, ela nunca é uma coisa simples, né? Fazer a mudança, ela requer uma energia diferente daquilo que a gente está habituado. E, professor Rafael, como que a gente muda? Como que a gente cria o ímpeto para a mudança? E como que na tua rotina, enquanto diretor de inovação e empreendedorismo, tu percebe que há mais êxito na medida em que as pessoas ou que as empresas querem se configurar, querem se modificar ou querem inovar? O primeiro passo importante, professora Andréia, é a criação de um senso de urgência. Né? Isso quanto mais quando nós estamos falando em ESG. Né? Essa mudança ela é necessária e essa mudança ela não pode ser realizada, como o professor Pietro colocou anteriormente, dentro de um planejamento de 10 anos futuros. Né? Então, nós temos que ter, né, esse ímpeto de realmente realizar entregas rápidas e sucessivas, né, para que essa mudança ela seja mais efetiva. E quando a gente fala em ESG, eu acho que é importante reforçarmos, né, já está se tendo o entendimento atual de que nós não estamos falando unicamente de uma entrega de um relatório ou de algo que nós vamos ter um setor de ESG dentro de uma empresa que vai realizar determinadas entregas, mas algo que gera um impacto muito importante em termos de estratégia das empresas e das organizações, né? Ou seja, essa mudança ela é bastante expressiva e ela tem que passar também por um processo de convencimento e de sensibilização das lideranças e de todas as equipes, né? Então, eu acho que a mudança ela passa muito por aí, né? Uma revisão do planejamento, um entendimento melhor de como a empresa ela quer se posicionar, que imagem ela quer transmitir e de como ela faz toda essa mobilização dos seus colaboradores para que eles estejam alinhados, né, e focados na realização dessas entregas rápidas e sucessivas. Perfeito. Professor Marcos, eu não posso me furtar de lhe perguntar da conexão, do histórico e da relação da Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com essa nova temática que, não nem tão nova assim, mas que emerge muito forte agora e que nos mobiliza a fazer esse MBA. Como é que o senhor enxerga essa relação dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o ESG? A pergunta, o comentário é muito pertinente. Eu comentei que um dos blocos que a gente pretende trabalhar na disciplina é aquilo que é conhecido como a história das ideias, que vem muito das ciências sociais, saber da onde, como e quem bolou uma certa coisa, né? Tudo que nós convivemos no contexto da economia regional do Rio Grande do Sul ou da economia aqui da região dos vales foi pensado, planejado por alguém, mesmo que não tenha sido no papel, mesmo que tenha sido por ação ou por estímulo empreendedor. E também as ideias que vêm do debate da sustentabilidade tiveram certos momentos de como essas ideias foram evoluindo. Por exemplo, a raiz do conceito de sustentabilidade vem da engenharia florestal, dos colegas que precisavam, há muito tempo atrás, de um grande volume de madeira e perceberam que o desmatamento contínuo vai esgotando esse importante recurso natural e que há necessidade, portanto, de plantar árvores, né? Algo que para nós assim é muito óbvio hoje, mas na época era uma grande novidade. Plantar árvores é algo muito caro, muito custoso, que exige um grande conhecimento técnico, porque você planta árvores agora, isso vai colher daqui a 10, 15, 20 anos. É um grande investimento de capital fixo e não é todo mundo que dá conta de fazer esse tipo de investimento. Não é por acaso que desmatamento de árvores e corte de mata nativa continua sendo economicamente interessante, porque é de menor custo. Então, um exemplo simples de como algo que não veio de uma concepção teórica, mas a ideia então de colegas da engenharia florestal que cunharam esse termo. Nós precisamos de um modo sustentável, portanto perene, de produção de madeira. E isso gera todo um setor econômico próprio, a cadeia produtiva de celulose e papel. E assim por diante. Esses termos, essas ideias, elas vão com o tempo. E nos anos 80 houve um consenso
de pensadores de grandes empresas de que o uso dos recursos naturais em contínuo crescimento econômico, sem reposição, sem controle, é insustentável, né? A inversão do termo sustentável, insustentável. Um exemplo simples são os estoques de peixes no mar, né? Não, é algo que não tem preço, não tem custo, está disponível gratuitamente no mar, você vai pescar, mas se você tira em grande quantidade com sobrepesca, o seu próprio negócio não tem viabilidade econômica porque você não tem a matéria-prima mais. Então começam a surgir leis para regular o estoque de pesca e assim por diante, né? Então, esses exemplos conduzem a essa ideia de que em vários momentos ao longo do tempo, várias organizações, em geral é um coletivo de organizações, que pensa certas estratégias que são depois adotadas e disseminadas por formadores de opinião, por grandes empresários que dão entrevistas, escrevem livros, dão cursos. O ESG surge especificamente de uma preocupação do secretário-geral das Nações Unidas, que reuniu grandes empresas, CEOs de grandes empresas, né? Eles podem ser de maior ou menor altura, mas então CEOs de grandes empresas do comércio global se juntaram e pensaram como disseminar entre empresas a ideia da sustentabilidade, a necessidade, e cunharam esse termo em 2004, ESG. Ele aparece pela primeira vez num relatório de grandes bancos, os 20 maiores bancos do mundo mandaram representantes para uma série de conferências e congressos patrocinados pelas Nações Unidas e declaram então num texto a necessidade que o setor financeiro tem de adotar práticas de controle de sustentabilidade. Nós estamos, isso que em 2004, faz 20 anos agora, era uma ideia com uma concepção teórica, um pedaço de papel, nós estamos vivendo isso hoje. O Banco Central do Brasil adotou essa concepção, existem regras e normas do Banco Central para bancos brasileiros, e bancos brasileiros, tanto privados como públicos, cada vez mais estão restringindo suas linhas de crédito ou tornando-as mais verdes, sendo que aqui no Rio Grande do Sul o BRDE é um dos bancos mais inovadores do Brasil nesse sentido. Então nós convivemos com inovação a partir do BRDE, a partir de ideias que vêm do Banco Central, que por sua vez vêm a partir de uma conferência de grandes bancos com as Nações Unidas. E esse é o mesmo contexto para o seu outro comentário, professor André, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS, que são a agenda até 2030, que vem também de uma provocação a partir das Nações Unidas, que em 2015 lançou uma proposta que na época se chamava Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que era de 2015 a 2020. E as Nações Unidas, elas são um conglomerado de 193 países do mundo todo, que são muito diferentes entre si. Então, critérios que se aplicam ao Brasil, ao Canadá, são os mesmos que se aplicam a países africanos, por exemplo. Então, gera uma dificuldade de comparar países tão diferentes entre si. Então, o Brasil, por exemplo, foi um dos países que atingiu grande parte das metas dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, mas boa parte de outros países do mundo não as atingiram. Então, a ONU, com várias conferências, seminários, onde essas ideias são construídas, propôs os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é o que nós temos agora. São muito mais exigentes, muito mais abrangentes, e que, de novo, uma parte dos países pode atingir e outros não. Então, a discussão sobre ESG faz parte do mesmo conjunto de ideias que são promovidas em escala global, mas depois precisam ser ajustadas, adaptadas na escala local, para cada empresa, para cada órgão público, de uma forma diferente. Eu acho que um curso como esse que nós estamos iniciando, o MBA, é uma excelente oportunidade para se familiarizar com esse debate, saber de onde vêm essas ideias, qual a importância delas, de muita gente antes de nós que já se preocupou e se ocupou desses assuntos, de algumas experiências que deram certas, outras nem tanto, e que aí a partir disso os nossos estudantes possam formar sua própria opinião, exercer seu próprio raciocínio e encaixar isso no planejamento da sua empresa e da sua própria agenda pessoal. Muito bom. Então agora nós vamos para a parte final aqui da nossa entrevista, né? E eu queria pedir para cada um de vocês, assim, reforçar o convite, destacar por que vocês acham importante as pessoas se adentrarem nesse tema, né? Se aproximarem aí do MBA. Então, queria convidar o professor Pietro, faz aí a tua chamada final para quem nos assiste, né? Das razões que nos mobiliza.
Então acho que acredito que é um curso super atual, super importante, um tema que é relevante cada vez, né, nos mostrou, pelo que a gente está enfrentando aqui no Rio Grande do Sul, a relevância e a importância de discutir sobre isso, né, de como governar isso, de como pensar nesses aspectos sociais, de como pensar na questão principal, talvez ambiental, e frente a todas essas mudanças são necessários métodos ágeis e métodos que devam ser colaborativos, né? Então a disciplina, acredito que vai ajudar os gestores, ajudar a comunidade a repensar algumas das ações, algumas das atividades que são feitas atualmente, né? Então de enxergar que não pode usar métodos antigos para resolver problemas atuais e complexos, né? Então usar processos de cocriação, usar processos de Scrum, né, para entender bem o problema, entender bem, né, questão Lean. Então a gente vai ver vários conceitos e para ajudar esses gestores, ajudar a comunidade, ajudar os interessados no assunto a repensar. Eu vou mostrar para a turma o quanto a gente evoluiu, tanto de população quanto tecnologicamente, ao longo dos milhares e milhares de anos. A gente vê a evolução aí nos últimos 100 anos e o quanto nos últimos 10, 20 anos muita coisa mudou, né? A gente vê empresas, falando de inovação, vê empresas que estagnaram e hoje em dia não conseguem mais, ou não viram a BlackBerry. Aí tem vários exemplos, Blockbuster, que não enxergaram tudo isso e foram embora. Então, usando metodologias ágeis, acredito que consiga, né, ágeis e colaborativas, consiga enxergar isso, tanto a questão de inovação e o que a gente está vendo aqui bastante, essa questão do ESG. Então, de resolver problemas atuais, problemas complexos, com metodologias atuais e que consigam resolver de uma maneira mais eficiente e mais rápida. Então, convido a todos a participar desse ótimo programa, esse ótimo curso. Eu acho que, como última mensagem, né, eu colocaria que durante muito tempo nós tínhamos a percepção equivocada, até eu diria, de que a preocupação com questões sociais, ambientais, isso era um custo para as organizações, né? Portanto, algo que se contrapunha ao desenvolvimento da empresa. E parece, agora já temos evidências bem concretas nesse sentido, se a gente for verificar a performance de alguns fundos em ESG específicos, quanto mais se a gente for levar isso em consideração o continente europeu, esses fundos eles performam melhor do que com relação a outros fundos, né, de setores mais, digamos assim, tradicionais, né? O que demonstra que quando nós estamos falando em ESG, sim, nós estamos falando, né, em uma preocupação maior com as questões sociais, com as questões ambientais, do impacto das empresas, né, no seu entorno, mas nós estamos falando também de resultado, né, resultado econômico, apenas para que fique claro aqui, né? E em gestão da mudança, né, espero junto com todos vocês que a gente possa problematizar um pouco melhor essa temática, para que a gente possa estar atento por meio das ferramentas, né, e do trabalho prático que nós faremos em sala de aula para identificar essas oportunidades, ter um maior alinhamento de onde queremos chegar como organização e para que a gente possa construir de uma maneira conjunta, né, com os estudantes e, claro, com todos os seus colegas, as melhores estratégias aí, planos de ação para que a gente consiga, como eu mencionei antes, de uma forma urgente, rápida, ágil, né, transformar as organizações. Estou super animado com esse curso e gostaria de compartilhar, não sei se através do vídeo é possível, a oportunidade, porque eu gostaria de ressaltar que esse curso, essa proposta desse MBA em si já é ágil e diferenciada. Então, a Unisc está propondo que você não precise, o profissional que está no mercado de trabalho, vir sentar em sala de aula todas as noites ou investir todo o seu fim de semana. A gente está propondo um modelo híbrido, que já é uma grande inovação aqui para a nossa região e busca facilitar a você que não precise estar vindo sempre aqui na Unisc. Uma parte do tempo você vai estar conosco para a gente se conhecer e conversar, mas uma parte do tempo você vai estar em casa conversando conosco de forma síncrona ou tendo acesso ao material no ambiente virtual. Eu acho que só isso já é um grande destaque para essa proposta que nós estamos fazendo. Além disso, a gente não precisa enfatizar muito, para quem é gestor e acompanha o ambiente em volta da sua empresa, sabe que as mudanças estão acontecendo. Esse desastre que nós vamos contar aos nossos netos como um evento histórico, esse desastre ele marca o novo normal nosso. Nós vamos ter as empresas aqui da região cada vez mais afetadas e precisando se adaptar
mesmo que não seja diretamente afetado, os seus consumidores, os seus funcionários são de alguma forma afetados, e a economia como um todo está sofrendo. Então esses desastres, como lidar com eles, como se adaptar a eles. A legislação está mudando. O governo federal está criando o mercado de carbono, uma nova oportunidade de negócio e que envolve muitas empresas, porque afeta os preços do aço, do vidro e do cimento, que todos nós de alguma forma utilizamos. Então não é algo distante, não é algo remoto, não é algo futuro. O mercado de carbono do Brasil está sendo criado como um novo marco regulatório. O governo estadual está criando em Porto Alegre a política estadual de descarbonização. Várias cadeias produtivas do estado têm que se descarbonizar. Isso é um custo. E é um mecanismo que para as empresas é muito sensível, né? A formação dos seus preços, que é a forma de comunicação do capital, vão ser alterados. O que isso tem conosco aqui a ver na região dos vales? E, como eu mencionei, os bancos, os financiamentos estão se modificando com novos critérios. Então, independente da nossa vontade ou não, independente se a gente acha bom ou não, o ambiente das empresas está mudando muito rapidamente e o curso se propõe a ser ágil, de formato híbrido e mobilizar o conhecimento aqui na nossa região para aumentar a sustentabilidade da nossa região como um todo. Então, estou muito animado de participar desse processo e espero vê-lo em breve aqui conosco. Muito bem, então muitas razões para que você se inscreva no nosso MBA. As inscrições estão abertas até 21 de junho no site da universidade. As descrições desse vídeo vão estar à disposição para você clicar, se informar. Veja que nós temos impactos imediatos na nossa vida em decorrência das mudanças climáticas e nós todos precisamos estar preparados para isso. Então, fica o convite para que a gente junto consiga refletir sobre isso. Até mais!